Bem, estamos de volta com a segunda parte do URB Notícias. Hoje especial em homenagem aos 59 anos de emancipação política administrativa do estado do Acre. 59 anos. Tem muita gente que confunde, né, professor? A data do Tratado de Petrópolis, que é uma coisa totalmente diferente, com a emancipação política administrativa do Acre. Né? Isso. Ali o Acre passou a ser território. Isso. Né? Do Acre, aliás, parte integrante do Brasil. Estava aquela confusão, era Bolívia, não era... Até essa confusão inteira, Muniz. E agora o Amazonas tinha interesse também, o governador do Amazonas na época tinha interesse também em pegar parte do Acre, né? Tinha. Era o governador José Cardoso Ramalho Júnior, né, que morreu pobre, muito pobre no Rio de Janeiro. Ele andou apoiando algumas investidas, mas com interesses... De anexar essas terras onde hoje é o Acre, até porque naquela época não se sabia a quem pertencia, ao Brasil, ao Amazonas, né, no caso é a província, ao estado do Amazonas, ou ao Peru, ou à Bolívia. Então, para cá vieram muitos nordestinos tirar borracha. Então, naquele processo de tirar borracha, nesses seringais, o governador do Amazonas mandou um emissário seu, de confiança. Esse emissário, quando ele foi embora do Brasil, também, né, ele esteve com aquela pessoa que o bancou e deu dinheiro para ele vir. E é resultado. Quem é esse personagem que veio? É a manda do governador Ramalho Júnior anexar essas terras para o Amazonas. Era o Luiz Galvez Rodrigues de Aria, que não era nenhuma pessoa qualquer. O Galvez, ele é doutor em Direito, formado pela Universidade de Sevilha. Ele não é um advogado, não, ele é doutor, ele tem um título de doutor em Direito, porque ele defendeu uma tese de doutorado, e aí ele foi adido espanhol na Bósnia e Herzegovina, depois ele foi para a Itália, da Itália ele veio para a Argentina, da Argentina ele veio para o Brasil, depois que aconteceu o Só que aqui chegando lá, aí ele criou outros interesses também. Ele foi para o Amazonas, aí o Amazonas estava nesse problema de a chegada de muito nordestino, então o Ramalho Júnior mandou ele ir fazer uma cobertura jornalística com o comandante Utoff, que era o americano que estava negociando com José Ibarra para Avancini, né, as terras onde hoje é o município de Porto Acre, para que é o Bolivian Syndicate. Então, o Galvez é quem vai fazer a tradução das 7 propostas dos americanos para comprar o Acre desses governantes bolivianos, né? Que é o Paravancini, que é o fundador de Porto Acre, e o José Ibarra. E o resultado, o Galvez sabe dessa trama e divulga no jornal A Província do Pará e retorna para Manaus. Aí o governador Ramalho Júnior disse, vai lá para a região e trabalha para anexar essas terras ao estado do Amazonas. Resultado, o Galvez proclamou o estado independente. Ele chegou aqui e cresceu os olhos, nada de besta. Professor, há mais ou menos uns 20 anos, o senhor travou uma batalha judicial e histórica. Né? Sim. Judicial porque precisava de... E legislativa também ao mesmo tempo, né? Com fundamentos históricos. O senhor defende a tese que o Rio Branco, só abrindo parênteses para a gente não prejudicar a nossa história, não vamos falar de uma coisa pensando em outra. Então, o assunto principal é o estado do Acre. Mas esse capítulo deve ser também explicado. O senhor defendeu há mais de 20 anos a tese de que o aniversário da nossa capital, a capital do estado do Acre, Rio Branco, seria no dia 13 de junho, portanto anteontem, de 1909. Nesse caso, o Rio Branco seria um pouco mais novo, né, do que o que é. Só que prevaleceu a outra, a ideia de que seria no dia 28 de dezembro de 1882. Nesse caso, o Rio Branco teria 139 anos e não 112. Continua a de 82, né? A de 1882. O senhor continua disposto a manter essa discussão para que volte a ser em junho de 1909? Está escrito nos jornais. Quando eu fui no Rio de Janeiro na década de 90, eu ganhei as 5 fotos que foram tiradas, que estavam com os filhos do Gabino Besouro. Essas 5 fotos, elas são grandonas, né? Eu dei de presente para o doutor Isnar Bastos Barbosa Leite, né? Que foi o prefeito que eu também trabalhei, tive a honra de trabalhar
na prefeitura, na área da história, da Fundação Garibaldi Brasil. Eu dei essas fotos, estão lá na biblioteca do Dr. Isna Leite. São 5 fotos que registram o ato de fundação da cidade de Rio Branco. O local é onde hoje é o Palácio Rio Branco, né? Lá o local tem foto, está tudo registrado, tem ata de fundação, tem o nome das pessoas que participaram. E aí o resultado, essas terras ele comprou da Dona Isaura Parente, foi pago pela União, está registrado no título definitivo. Eu tenho um título definitivo da compra de 19.847.000 metros quadrados, né? Que são 19 hectares de terra. E a divisa dessas terras, onde hoje é o Cruzeiro, aqui no cemitério São João Batista. Lá é o final da divisa com o seringal do seu Janu, do seu Abraão Alaba. Então, por isso que tem aqui essa região toda. Então, essas terras foram compradas, ele derrubou a mata, tem foto, o pessoal derrubando a mata, tem tudo. Fez o ato fundacional do mesmo jeito que foi com o Siqueira de Menezes, lá em Sena Madureira, e o mesmo ato fundacional lá em Cruzeiro do Sul, com Taumaturgo. Resultado, tem registro de jornais para todo mundo ter acesso, pegar, manusear. Lá no Museu da Borracha tem jornal da década de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 e de 70, falando a mesma coisa, todos os prefeitos da cidade de Rio Branco comemorando o 13 de junho como data de fundação de Rio Branco. Aí eu pergunto, todo mundo estava mentindo? Vem um cidadão e diz, não, está todo mundo mentindo. Rio Branco foi fundado em 28 de outubro de 1882. Resultado, de tanto pesquisar, de dezembro, de tanto pesquisar, eu levei em vida, o Jorge Calume, que era meu amigo, tinha muito respeito por mim, a gente era do Instituto Histórico, e o senhor Mustafa Ribeiro de Almeida. Foi o senhor Mustafa, disse lá na Câmara, na época, quem era o presidente da Câmara era o Pedrinho Oliveira, do PMN. No dia lá, nós tivemos as discussões e foi votado, dos 17 vereadores, o único que votou contra mim foi a vereadora Perpétua Almeida. Resultado, corrigimos a data depois de mais de 2 anos de luta, provando por foto, documento, relatório. Resultado, inventaram a história que o Neto Maia fundou a cidade. O Neto Maia chegou aqui com 22 anos. Já existia a cidade? Chegou uma criança, chegou um jovem. O Neto Maia veio praticamente lá de Aracati, juntamente com quem? O Frutuoso Leite, José Rodrigues Leite e outras pessoas. Resultado, por que só o Neto Maia é o fundador da cidade e se omite o nome desses outros? Então, resultado, esses pesquisadores que estão defendendo essa data, 28 de dezembro, não conhecem bolufas nenhum de história do Acre. É só no blá, blá, blá. Resultado, convenceram o prefeito Angelim de alterar a data verdadeira, 13 de junho, e botaram de novo, né, 28 de dezembro. Resultado, este ano de 2021, eu entreguei para cada vereador, lá na Câmara, na presença do presidente Eni Lima, 4.320 cópias de documento, relatório, foto, explanação, matéria de jornais para cada vereador, para que nós tenhamos, agora que foi domingo, né, que era o aniversário verdadeiro da nossa cidade, então, na verdade, a gente comemorar o resultado. A data passou-se em branco. Então, o Rio Branco, na verdade, tem muito mais de 200 anos. Isso. 212 anos. 112 anos. 102 resultado. É uma vergonha, mais uma 112. Perda para a nossa história. A capital do Estado não tem a sua memória preservada, porque ao bel prazer de um dizer que Neto Maia é o fundador, o Neto Maia não fundou nada. Muito bem. Pessoal, agora vamos lá. Tem outro nome que, de vez por outra, ele passa batido na nossa história. Gentil Norberto, um engenheiro civil que era topógrafo também. Isso. Pouco se fala nele, mas ele teve uma participação importante na nossa história. Teve. O doutor Gentil Norberto é o irmão da mãe do Plácido, dona Zeferina de Castro. Quando o Plácido, ele era cadete do Exército em São Gabriel, lá onde ele nasceu, lá no Rio Grande do Sul. O resultado, ele foi desertado do Exército, ele causou naquela época o que se chama hoje crime de lesa pátria, cometeu um crime contra a União. Ele nem devia estar no panteão dos heróis, porque ele cometeu um crime de lesa pátria. Isso aí é
muito grave, né? Resultado, ele tinha, o doutor Gentil tinha um irmão que morava em Santos, aí o Plácido de São Leopoldo, de São Gabriel, foi morar em Santos, o doutor Gentil Norberto estava fazendo medições de seringal, ele é formado pela Escola de Engenharia do Rio de Janeiro, o doutor Gentil era engenheiro civil, ele vem para essa região de Porto Acre fazer medição de seringais, aí resultado, ele sabendo que o sobrinho, o Plácido, está desempregado lá em Santos, a cidade de Santos, no sul de São Paulo, ele traz, ele banca, está registrado em jornal, está registrado o dia que o Plácido chega em Manaus, resultado. Ele vai colocar o seu sobrinho como demarcador de terras, e aí o Plácido começa a ter conhecimento daquela região de Chapuri, Porto Acre, aquela região toda, resultado. É esse cidadão, doutor Gentil Norberto Tristão Gonçalves, ele é o criador da Associação Comercial do Acre, ele é o criador, ele é o idealizador, foi ele que em 1911, como está em foto, em jornais e tudo, ele era do Partido Construtor Acreano, que era o único que existia na época, em 1911, é um dos primeiros partidos da nossa história política, que é o Partido Construtor Acreano. Resultado, ele foi para o Rio de Janeiro levar a demanda dos empresários aqui de Rio Branco, né, para que o Acre, em 1911, já fosse Estado da Federação, porque o Acre já merecia, desde 1904. Por quê? Porque naquela época, em 1911, a borracha estava enriquecendo os cofres da União. Está em jornais a borracha dava um lucro de 179 milhões de reais, enquanto que a União gastava com o território do Acre e já havia gasto 92 milhões. Quer dizer, o Acre tinha o dobro de saldo só com a venda da borracha. Então, ele foi um dos que foi para o Rio de Janeiro na luta dos autonomistas acreanos lá em 1911, a defender junto à classe política no Rio, que em 1911 o território do Acre já seria Estado. Resultado, a luta continua até 1962. Está explicado aí, então, os motivos pelos quais a Associação Comercial do Acre, a CISA, ela é mais antiga que o Acre Estado. Sim. O Acre Estado, gente, não é o Acre território, né? Então, nasceu lá dentro a luta, né, para a emancipação, que o Acre começou, né, se transformado em Estado, nasceu aonde? Nasceu dentro da Associação Comercial, que hoje é a CISA. Então, a CISA, ela tem história, ele é o criador, o idealizador, tem foto de jantar, eu fiz o livro que conta a história da Associação Comercial, que é esse livro aqui, que tem 370... A CISA. Esse livro aqui tem 370 páginas, eu escrevi, né, está para ser lançado em breve pela associação. Inclusive, esse livro aqui é belíssimo, é uma fonte de história. Está aqui um livro que conta essa história da CISA, né, de todos os presidentes. A gente fala associação comercial com uma força de expressão, mas é comercial, industrial e agrícola. E agrícola. E então, serviço, né? Foi aqui nessa entidade, nesse livro que está registrada, que em 1911 esse personagem, que é o Dr. Gentil Norberto, que foi um dos líderes, né, da Guerra do Acre, eu não digo revolução porque eu nunca vi dois países fazer uma revolução. E outra coisa, né, professor? Os historiadores não explicam bem esse detalhe, mas ali não foi, a época não foi uma guerra, não foi uma batalha entre o Brasil e a Bolívia, e sim a Bolívia e o exército aqui, os acreanos, não envolveu o exército do Brasil, o exército brasileiro. Né? O exército acreano era uma guerrinha nossa, né? O exército acreano, ele era formado por 9 batalhões, todos eles com 150 soldados, né? O batalhão, o acreano, que era comandado pelo Joaquim Vitor, que foi o que bancou a revolução com arma, dinheiro e munição. Foi ele que bancou tudo. E ele foi um dos homens mais ricos naquela época. Está nesse livro aqui, né? Quem era o Joaquim Vitor da Silva. Um dia desse eu conversando com... Naquela época, Muniz, ele tinha em espécie, no Seringal Bom Destino, onde eu fui várias vezes em Porto Acre, naquela época do Auro da Borracha, ele tinha 8 milhões de réis em espécie, super milionário. Resultado, ele morreu pobre em Manaus e lá está enterrado. Eu cheguei, quando eu fui morar em Manaus, cheguei de frente ao túmulo dele, e fiz uma prece, porque ele é meu conterrâneo.
Então, o Acre não está emocionou-se agora. perdendo. O Acre está perdendo a sua memória, governador. Deputado, o Acre está perdendo a sua memória. Será possível que isso ainda vai perdurar? Não sei por quanto tempo. Nós amamos o Acre. Nós não queremos benefício como pesquisador, historiador, escritor, não. O que a gente vê que o amor do acreano pelo Acre está se acabando. Está acabando. Não está mais existindo o amor que a gente tinha pelo Acre quando se comemorava uma data festiva. Hoje esqueceu tudo. Então nós somos aqueles que estão batalhando, porque nós temos amor pela nossa história e trabalhamos todo dia para resgatar a nossa história. Então, no ano que vem eu vou lançar 3 livros sobre a história do Acre. Quase 900 páginas. Quem é que faz isso? Com apoio de quem? De ninguém, é meu mesmo. Então, governador, se sensibilize. Vamos corrigir os nossos erros da história, vamos valorizar a nossa história, vamos corrigir os erros da história do passado, porque isso é prejudicial à nossa sociedade. Os nossos filhos de estudantes não vão aprender história do Acre, porque ninguém valoriza. Então tá aí, gente. Ó, eu espero que, através do professor, historiador, pesquisador, a gente tenha compreendido um pouco da nossa história, né? Antes de chegarmos ao Acre Estado, passamos por 2 fases anteriores, né? Primeiro, o Acre independente, Estado independente. Depois, o Acre, território federal do Acre. Foram quantos anos como território? 58 anos. Não, como território federal. 58 anos. Então, já é quase o dobro agora, né? Tá bom, vamos lá. E agora, Acre Estado há 59 anos. Tivemos, então, 4 departamentos. Depois, com a chegada do território, passamos a ter 5 municípios. Depois mais 7, 12, e em 92, quando... em 60, quando acontece a promulgação do Estado, né, naquela época o Estado do Acre tinha 26 municípios. 26 municípios. Aí quando é no governo do Mesquita, há uma reforma, é criado os 10 novos municípios. E aí quando veio o Orley Cameli, criou-se mais 10 novos municípios. Não, com o Edmundo. O Edmundo cria os municípios, né? E aí no governo do Mesquita há uma reforma do Estado, né? Onde há uma extinção quase que total dos municípios que está no artigo 43, 48 da Constituição, né? Que lá tem o nome de todos os municípios do Estado do Acre em 1962. 26 municípios, tem um município até de município de Campinas, que nem existe mais. Então, resultado, o Acre tem que ter a sua valorização na nossa história, porque a nossa história é bonita, muito bonita e rica. Professor, para encerrar, vamos lá então, numerar aqui, vamos fazer aqui a relação dos governadores do Acre Estado. O Zé Augusto foi o primeiro? Zé Augusto primeiro, foi depois, ficou menos de um ano, depois veio o Edgar Cerqueira, aí do Edgar Cerqueira veio o Jorge Calume, aí do Calume veio o Dantinha, do Dantinha veio o Mesquita, do Mesquita veio Joaquim Falcão Macedo, veio o Nabor Júnior, depois do Nabor Júnior veio a vice-governadora aqui, a nossa eterna professora Yolanda Foi homenageada ela e o ex-governador Romildo Magalhães. Vamos lá. Isso, aí depois da Yolanda veio o Edmundo Pinto, né? E o Edmundo teve o que aconteceu e veio suceder o Romildo. Pulamos aí Flaviano. Aí veio o Flaviano, o Simões Cadastro. Isso. Aí depois do Cadastro veio, né, o Edmundo. E Edmundo foi assassinado. Isso. E depois assumiu o Romildo. Isso. Aí veio o Orley Cameli, ficou até o final do seu governo. O vice dele era o doutor... Né, o doutor Adib, né, que foi o doutor Labib, né, muito meu amigo também, Labib Murad, muito meu amigo, né, e aí veio os que vão suceder um atrás do outro em Conchavo, agora você fica, depois é eu, Jorge Viana, aí vem o Binho, aí o Binho fica os 4 anos e vê o Jorge, aí do Jorge vamos eleger o nosso irmão Tião, aí vê o Glass, resultado. Ninguém conhece a vida desse pessoal. Todos eles têm história e tem mais ainda, né, Muniz? Eu comecei a fazer um livro, eu parei porque eu vi que ia dar problema para mim, né? As primeiras damas do Acre. Ninguém sabe nem quem foi a primeira dama do Acre. Vamos fazer essa pesquisa aí. Falar nisso, eu vou convidá-la
Vou convidar a primeira-dama, a advogada Ana Paula Cameli, para nos A conceder uma gente entrevista precisa aqui. resgatar quem foram as mulheres, né, dos nossos governadores, que aquele que tiver coragem, né, eu tenho muito acervo sobre esse assunto, mas quando eu cheguei a um certo momento da minha pesquisa, Muniz, que eu vi, "Ih, vai me dar problema, eu estou fora." Isso é a luta do historiador. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado mesmo, de coração, pela entrevista. Querendo acrescentar algo, fica à vontade. Eu só quero fazer aqui um apelo, né? E não é um apelo dramático, mas um apelo de acriano que ama o Acre, né? Apesar de ser cearense, né? Mas eu estou aqui desde o governo do Nabo Júnior, né? Pesquisando todos os dias, trabalhando pela nossa história. Governador, vamos corrigir as falhas da história do nosso Acre. O senhor também tem essa participação. O senhor também tem o poder da caneta azul. Vamos corrigir os erros. A bandeira está de cabeça para baixo. Ninguém mais canta o hino acriano. Ninguém valoriza as datas históricas, né? O Palácio Rio Branco está precisando de uma reforma, de não se mexer mais no final do ano, e cheio de coisas lá que nem era precisa. Vamos resgatar a nossa história, vamos valorizar. Os deputados também têm meia culpa, porque as leis são passadas por lá. Resultado, está no artigo 8º da Constituição, que foi um trabalho meu, junto com o deputado Edmundo Pinto e o Wilson Ribeiro, que era o presidente da Assembleia. O artigo 8º está lá. A bandeira acriana é aquela que foi adotada pelo Estado, independente do qual é a bandeira. A bandeira que está lá dentro do Palácio Rio Branco, a original, que hoje a nossa bandeira está assim, ó, de cabeça para baixo, de ponta a vez. Isso é uma vergonha, governador. O senhor me prometeu que ia corrigir a lei 1170, de 93. Resultado, isso é uma falha de quem? Dos nossos governantes. Então, Muniz, eu me preocupo por quê? Porque quando eu vejo a bandeira acriana de cabeça para baixo, isso é uma vergonha. Ontem mesmo eu falei com uma deputada federal sobre esse assunto. Ela ficou bastante triste, porque ela não sabia que o nosso Estado, em que ela representa lá na Câmara Federal, tem um Estado com a bandeira de cabeça para baixo e ninguém resolve isso. É triste, mas fazer o quê, né? Um abraço, professor. Parabéns ao Estado do Acre. Muito obrigado. Sucesso. Parabéns. Obrigado também à produção, meu amigo Giovanni, pelo show de imagens aí para ilustrar a nossa conversa. Depois do intervalo, depois dessa aula do professor de História, né? Nós vamos ao intervalo e voltaremos em 2 minutos para entrevistarmos a presidente do Simproacre, a professora Alcilene Gugel, que já está aqui com a gente. Até já.